30 dias de propósito pela família. Dia 15. Campo de grandes conquistas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. 2 Reis, capítulo 4, verso 4. Havia uma situação calamitosa sendo enfrentada por esta família. O marido havia falecido e ficara uma dívida a ser paga. Dívida essa que estava além dos limites financeiros dessa família. Ou seja, não havia condições de quitar a não ser com a entrega pela mãe de seus 2 filhos. Para ela que perdera o marido, havia agora certeza de que perderia os filhos, caso não houvesse um milagre de Deus em sua casa. Quantas situações nos acometem e que estão acima dos nossos limites, além das nossas forças? E dependendo do momento, tais adversidades nem precisam ser tão grandes, pois se o estado emocional estiver abalado para enfrentar tempos difíceis, como no caso dessa família enlutada, qualquer coisa toma uma grande proporção. A única alternativa dessa família era procurar o profeta. Neste caso, não se trata de buscar uma revelação de Deus, mas uma forma de solucionar a situação, já que seu marido era um dos discípulos de profeta e servia a Eliseu, que na sua concepção, pela dedicação de seu marido ao chamado e ao Senhor, poderia ser feito algo pela vida que ele teve diante deles e diante de Deus. Nesta época havia uma escola de profetas, 2 Reis, capítulo 2, verso 3. Esta escola tinha o objetivo de preparar homens para este ministério árduo, a fim de manter a transmissão dos valores morais e espirituais que Deus entregava a Israel através da sua palavra. Os primeiros registros deste ministério se encontram em 1 Samuel nos capítulos 10 e 19. Mas e agora? O que fazer? Qual direção seguir? O que seriam dos filhos desta recém-viúva? O que seria da vida desta mulher? Perguntas assim assolavam a cabeça desta viúva, que a cada dia que passava era um dia a menos de perspectiva, até que ela recorre ao profeta Eliseu e lhe apresenta a sua sina. Sua casa estaria fadada ao fracasso. Num dia, uma família completa e temente a Deus, e seguindo a fé em Yahvé. Noutro dia, o caos total e tudo por água abaixo. A casa que um dia fora feliz, agora a morte assolaria tudo. Mas esta casa, que poderia ser assolada definitivamente, é justamente o local do grande milagre de Deus em sua vida, o campo de grandes conquistas. Assim como o caos estava em sua casa, a solução apontada por Deus através do profeta Eliseu também estava em casa e teria participação ativa dos filhos. Ou seja, Deus traria o milagre com a participação deles. Ela não estaria sozinha como imaginava. Foi ali, naquele cômodo da casa, que a participação de todos os componentes da família, sucumbindo à dor do luto, enfrentando o desafio da dívida ser paga, assumem totalmente o direcionamento de Deus, sem racionalizar se a quantidade de azeite existente seria suficiente para encher as vasilhas agora existentes. Resultado, o azeite foi multiplicado, enchendo todas as vasilhas existentes, e depois pagaram a dívida e viveram do resto. Fé. Grandes conquistas são frutos do exercício da fé. O cenário para isso se torna um campo de grandes conquistas, e neste caso, o seio familiar. Tenha sempre a convicção de que a fé no exercício da palavra de Deus nos levará a experiências sobrenaturais. Todo caos é a oportunidade clara para Deus se manifestar aos seus e operar o seu querer promotor da vida. Oremos. Pai querido, muitos de nós estamos enfrentando adversidades, inclusive no lar, situações até críticas e que se tornaram cenários pertinentes para a manifestação do teu milagre. Que tu venhas com discernimento em cada situação, nos mostre o direcionamento do Senhor e nos proporcione grandes conquistas, mostrando a tua bênção e a tua graça em nossa casa e em nossa família, em nome de Jesus. Amém. Versículos para sua meditação. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Compartilhe esta mensagem. Ela pode fazer a diferença na vida de mais alguém.